Começou já, Carlos. Show. Queridões e queridonas, Zé Sobrinho, do projeto Podcast Max Maloqueiros Elétricos, cuja missão, visão, propósito e valor é tornar todo equipamento voltado para o pop rua, para pessoas em situação de vulnerabilidade, alto e excedente produtor de energia fotovoltaica, mas não limitado a eles, porque isso se estende para o vizinho, para uma quadra, e no final o excedente de energia do pop rua vai atender o seu data center, o seu WhatsApp, a sua casa, a sua vida. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial. Estamos com a Romy. Oi. De tão especial, eu não vou ousá-lo ou não vou ousar apresentá-la. Ela mesma vai se apresentar. Romy, quem é você na fila do pão? Na fila do pão tô lá no finzinho, né? Mas estamos aí trazendo um pouco de luz, tentando, né? Trazer luz para as coisas, fazendo coisas aí há 28 anos, né? Na cidade de São Paulo. Um programa chamado Biobairros, que depois a gente conta, né? Como que Show. Começou tudo isso. E por isso que a gente está aqui, né? Para mostrar um pouquinho do que tem sido feito aí. E começou aqui na Lapa. Posso falar que eu tô na Lapa? Por favor. Pessoal, eu tô na Lapa. Inclusive, a gente ajudou a economia local hoje, trazendo pães de queijo, num movimento de vínculo comunitário, que é trazer a partilha. Então, já nesse sentido aí é que a gente está no cafezinho aqui com pão de queijo. Muito bom. Aproveitando que você já começou com um jabá muito interessante, queridões e queridonas, se vocês notarem ao lado esquerdo da tela superior, tem um logotipo do SampaCast. SampaCast é o nosso patrocinador platino, que é uma infraestrutura proporcionada pela Prefeitura de São Paulo para que você, empreendedor, novo empreendedor, curioso, possa desenvolver e potencializar suas habilidades, os seus interesses e os seus projetos. Tudo à sua disposição, inteiramente gratuito, bancado com inteligência e bom uso do seu imposto. Usufrua, é seu. Romy, por favor, continue. Então, né? Essa história começa aqui na Lapa, em 96. E é por isso que a gente precisa falar um pouquinho até do bairro, né? Nossa, esse bairro aqui é 1580, as primeiras referências, 81, as primeiras referências, né? E depois a gente sabe que Lapa quer dizer uma gruta, né? Então, sempre como eu trabalho com bairros, a gente sabe a história de muitos bairros. Inclusive, vocês estão do lado de cá do Tietê, mas eu sou, atenção nesse termo, além tietana. Já ouviu falar nisso? Não, por favor, descreva. Seres da zona norte de São Paulo que estão além do rio Tietê, que é uma barreira natural e que separou por muito tempo, né? Dificultou a conexão entre o lado de lá e o lado de cá. A gente em Portugal vê muito alentejano, não é? Aqui em São Paulo a gente usa, agora nós criamos, né, o além tietano. E lá a gente está desenvolvendo, inclusive, o turismo, o polo de ecoturismo da Cantareira, né? Eu venho daquele lado para visitar vocês de novo, que eu já morei aqui na Lapa. E hoje vim visitar e falando um pouquinho, então, do bairro, que é isso, é uma referência muito antiga da cidade, né, de São Paulo, que é ligada depois pela ferrovia. Aí vem as dominações, né? A gente já teve dominação portuguesa, depois teve francesa, inglesa, são os trens. Esse bairro está ligado a muito dos trens, né? E dessa dominação. E hoje a gente é dominado pelos Estados Unidos. Então, a gente não saiu ainda muito da era colonial e que a gente vai falar muito nisso, né? Do sistema medieval da política, que hoje, com um programa desenvolvido, a gente já está falando na nova política. Você sabe que em 1930 acabou a história do café com leite, né? Um ano era um presidente de São Paulo, o outro ano era o de Minas. Ficava nessa brincadeirinha o resto do Brasil só olhando. E isso era a República Velha. Então a gente espera que até 2030 a gente também saia do coronelismo, né? Da política que os vereadores escolhem os subprefeitos, que atendem os partidos, e, né? Então fica uma coisa muito ainda no modelo medieval. A gente vai falar sobre isso. Então, hoje a gente está falando na cidade de São Paulo da nova política. Eu acho que
esse momento aqui é marcante, porque nós estamos colocando no momento de eleição que a gente não deveria eleger qualquer projeto, a gente deveria ter um projeto de uma cidade com todas as suas células, cidade-corpo, né? Organismo vivo, todas as suas células sendo importantes, porque se você machucar o seu dedinho, vai doer. Não tem célula no nosso corpo que não vá sofrer, né? Então, se a gente tem bairros que estão mal cuidados, também a gente não está do jeito certo. E lembrando, né? A gente não tem que colocar os bens, né? O material como centro. Dizer que Paulista, mesmo a Sé, que foi o primeiro bairro, e os bairros como Berrini, que tem dinheiro, que são centros econômicos. Não, onde tem a vida é o centro. Se você mudar essa pequena referência, não é o poder econômico, não é o ter, é o ser, é a vida. Então, tudo vai mudando de figura. Muito bom. Você é apaixonada por sustentabilidade, certo? E você citou 2030. 2030 nós temos o ODS 2030 com 17 indicadores, pelo menos mais de 160 metas, e nós estamos em 2024. Faltam 6 anos para uma mudança radical. Romy, você citou 2030, uma data marcante, considerando que nós temos aí o ODS 2030. Você é uma apaixonada por sustentabilidade. Você citou política. Se nós pensarmos na municipalidade, mesmo que um político bem intencionado, na municipalidade ele tem uma limitação de orçamento, ou seja, ele pode fazer algum projeto impactante, mas projetos transformadores ele não tem autonomia, nem financeira e nem política, porque quando nós falamos de divisão, você interage do lado de um rio com um bairro, com um município, do outro lado do rio ou do córrego com outro bairro, com outro município. E você é bastante focada no biobairro, que são soluções locais, pensando na menor unidade política, pensando na menor unidade geográfica de uma comunidade, e que a partir dali nós temos então um modelo interessante, até mais fácil de implementar, que pode ser replicado e pode transcender todas as geografias e todas as limitações políticas. Explica como isso acontece, como isso é implementado, como as pontes são construídas para que essa visão de biobairro ela se expanda para uma biocidade, para um biomunicípio, para um bioestado, para uma bionação ou para um bioplaneta. Que maravilha. Belas palavras. Bom, a gente tem que... Bom, você perguntou da sustentabilidade primeiro, e o que é legal falar é que a gente não está ensinando nunca na escola, primeira coisa, sabe? Você chegou no planeta. Então, vou imaginar aqui o globo. Em volta do... A gente está na casquinha de um lugar, né? Redondinho. Tem gente que acha que é plano, né? Não, ou quase redondo. Numa casquinha de um lugar, né? Em cima. Onde você tem uma outra camadinha que vai fazer com que a gente consiga ficar bem aqui dentro, chamada biosfera. Se você não ensina isso desde pequeno, que você tem que ter para viver, continuar vivo dentro da biosfera, a gente tem que ter alimento, e a gente tem que ter água. Isso não tá, eu nunca, desculpe, mas na escola nunca me falaram as coisas do jeito que eu gostaria de ouvir. E se eu tô nesse lugar, eu tenho comos, né? Como eu funciono, como os outros e o planeta funcionam e como todos, 8 bilhões, podemos funcionar bem neste planeta. Vou abrir um pouquinho e depois eu fecho na parte política aí que você perguntou. Lembrando daquele filme do Matrix que fala, vocês são como vírus que não percebem que são 8 bilhões. Na verdade era 6 na época, agora a gente vai atualizar. Você tomou a pílula azul ou a vermelha? Ah, faz tempo que tomei a vermelha. Por isso que eu tô aqui, né? Aí, você tem... Ele fala, né, o malvado lá falando, né? Vocês não percebem que vocês estão agindo como vírus que mata o próprio organismo aonde habita e morre junto. Então... É uma falta, como disse, tem um cara que é o Capra, né, que fala, o único problema da humanidade é percepção, o resto é consequência. Então,
Se a gente quer chegar nos ODS, se a gente quer chegar em algum lugar, a primeira coisa... Você deveria estar ensinando já a criança a mexer com terra, como é que planta, volumes, né? Mexendo calculados em vasos e canteiros geométricos. Tabuada seria 6 alfaces por 5, né? 2 pequenininho. Você teria 1000 formas de ensinar tudo a partir do alimento e da água. E não. Você vai para o A, para o B, para o Zabumba, sei lá o quê. Não faz sentido. Então, a gente trabalha com a coisa chamada biobairro escola. O bairro se torna a sala de aula. E para isso a gente precisa que a parte também, né, da educação pense diferente. Mas não é só um pensar, vamos fazer uma matéria, educação ambiental. Não. É toda uma outra forma de abordagem. Então, para mim, assim, sustentabilidade, as palavras que estão na moda, na verdade é isso. Beabá, a gente está dentro de um lugar que é uma camadinha delicada e precisamos todos pensar nisso o tempo todo. Aqui, ó, não estou gerando resíduo, né? A gente está pensando, ali você vai me dar, a gente leva, né? Depois você leva o seu, recicla. Então, a gente tem que ter tudo muito bem pensado. E para isso acontecer nos bairros, que agora voltando para a sua pergunta, né? Como é que a gente faz? Então, a gente sabia que tinha que conversar com um primeiro bairro, e o Parque Vitória foi esse primeiro bairro. E a gente foi fazer a conversa sobre, e aí, vamos... Onde está localizado o Parque Vitória? O Parque Vitória é ali, o bairro do metrô Tucuruvi. Show. E ele... Em 2000, né, eu morava aqui e voltei para lá, porque aqui começou um projeto bem legal, que eu participei, meio ajudando, mas de longe observando também, foi o Reciclázaro, né? Eu tive um momento bem legal, que eu trouxe um equipamento da empresa que eu trabalhava e começou todo um processo. E observei a parte de reciclagem aqui, falei, vou levar para a Zona Norte, um bairro onde eu cresci, que tinha também um lixo mental bem grande, né? Tinha as pessoas então achavam... você foi com uma base já de conhecimento construída na Lapa, Isso, a partir do Reciclázaro, e foi replicar isso. Exatamente. Falei, vou Tucuruvi. voltar para Norte e vou fazer isso lá. Fala um pouco do Reciclázaro, já que é a base. Vamos entender isso. Então. É o padre José Carlos, na época, que estava querendo fazer esse projeto com pessoas que estavam em situação de morte espiritual, né? Assim, estavam jogados na rua. Sim? Que ano isso? 96. 96. E ele, então, alugou um sobradinho do lado aqui na Praça Cornélia e começou... E aí, quando eu cheguei com o equipamento aquele dia, eu não conhecia, fui só doar. Uhum. E aí, começou todo um processo também com parte de informática. E aí, agora, eles cresceram muito, tem Cefopeia, são maravilhosos. Aí, o pessoal tinha o Cido, Marquinhos. E nessa época, eu fui aprendendo muita coisa de observar. Você falou doações para o projeto. Detalhe isso para a gente, por favor. É que eu trabalhava numa empresa de informática, né? E... Faça o jabá da empresa. Não existe mais agora. Agora já as pessoas tomaram outro rumo. Tá. Mas era Skycom na época, né? E a gente tinha equipamentos lá que estavam já... Skycom, obrigado, onde vocês estejam hoje. Legal, valeu. Eduardo, né? Valeu. Então, a gente eram de ponta e os equipamentos ficavam obsoletos e ficavam armazenados. E eu estava responsável por uma melhoria do ambiente. Aí fui tentar vender, falei, não, muito barato, não vale a pena. Então, vou doar. E aí foi que começou, né? Tem uma conversa com Deus aí rolando. Até já te contei um pouco antes daí. Que era, e aí, o que faz aqui nesse planeta? Você já estava praticando meta-reciclagem, porque você tinha um equipamento, um insumo que perdeu uma funcionalidade numa aplicação, mas que atendia perfeitamente numa outra aplicação. Perfeitamente, num outro nível de E voltado para um público, para um cliente pop rua. Pop rua, total, reciclado, ó, recicla lá, tipo, traz o cara da... Santa Home, nós estamos falando de 2016. Não, 96. 96. Faz aí, 28 anos 28 anos, nós falando de pop rua, nós estamos em 2024. Uhum. Recentemente, nós
experimentamos uma pandemia global que basicamente pegou a classe média do mundo e pau, novo pop rua, novo perfil de pop rua. Aumentou, né? Muito. E o ano passado, um caos climático pegou 600 mil pessoas para além da classe média no Rio Grande do Sul, novo pop rua. E você começou a trabalhar com pop rua em 1996, procurando dar um novo sentido para essas pessoas, que normalmente é a escória da sociedade, são olhadas assim com uma rejeição bastante alta, e hoje está na moda ser pop rua. Ó, vocês podem acordar pop rua amanhã, viu? Equipe de operação e suporte, Thaís e Rafael. Vocês já foram pop rua? Não. Sabe o que é ser pop rua? Que louco, hein? Mas enfim, por favor, continue. Pop rua é trash. Mas, para nós, muito próximo de tudo isso sempre. E buscando uma saída. Olha, tem dados diversos sobre o número das pessoas morando em rua, né? De 30 mil até 80 mil e vai só na cidade aqui. Que, aliás, está na boca de todos os candidatos à vereança e à prefeitura. Todos têm esse número. Alguns estão falando em 80 mil pessoas em situação de vulnerabilidade na capital, sem entrar no mérito da validade desse número. Mas o que chama a atenção é que nós estamos em 2024, 2018, 2020, esse número oficial girava em torno de 24 mil. Então, 24 mil para 80 mil, praticamente nós dobramos, triplicamos o volume de pessoas em situação de vulnerabilidade. Isso, de alguma forma, precisa mudar radicalmente a natureza com que você oferece serviços de reinserção dessas pessoas na sociedade. E onde entra a sustentabilidade nessa brincadeira? Agora que nós temos um novo resíduo humano? Todo mundo ganhou super cérebro. Uau. Mas a percepção dessas pessoas não é esta, que ele tem condições, autoimagem, autoestima. Aliás, vamos falar mais amplamente que o nosso país, por ter sido uma formação bagunçada, índio massacrado, negro arrastado, torturado, um monte de imigrante fugido, banido, expulso dos seus... Chegando aqui e vem todo mundo num sofrimento absurdo e fica num lugar que é ótimo, mas o sofrimento, né? O histórico. O sofrimento mental é muito grande. E aí a gente está ainda nesse resíduo, que não temos uma autoimagem de país, a gente ainda é um monte de gente tentando reciclar os sofrimentos dos antepassados num lugar ótimo que não faz a gestão, porque prefere as distrações, os passatempos, o jogo, tudo, televisão, menos resolver essa dor, né, que está vindo aí, é o grande resíduo, né? E aí é que tá, como mudar essa percepção. Mas o que temos hoje? Um quadro, então, gigantesco, no Brasil todo, porque no Nordeste as pessoas não sabem a história, mas tem a história dos judeus holandeses, Maurício de Nassau, a galera que é tudo, eles são descendentes, você vê tudo de olho claro, é tudo descendente de holandês, judeu, e era uma coisa tão mega, e de repente cai num formato tão autodesvalorizado, e você fica pensando, nossa, perdeu a raiz, né? Precisa recuperar a raiz. Mas a gente está aqui, é legal esse trabalho do Biobairro, porque você ainda pega os sobrenomes das pessoas nos bairros e fala, olha aí, você sabe de onde veio esse sobrenome? Olha ali, olha só, essa família, vendo? De onde veio? Por exemplo, a minha, olha que legal, meu pai veio na barriga da minha avó num navio da Síria, em 1922. Você não vai acreditar. Até comemorei muito o segundo centenário da independência, porque há 100 anos atrás minha família chegou em 22, agora são 102, né? Chegou lá do Sírio, e foram morar na rua 7 de setembro, lá em Bariri. Então eu falei, nossa, que coisa mais marcada, né? 100 anos da independência.
E aí foram morar lá. Então, assim, são sagas e coisas, assim, que você vai... Qualquer família, se você for O bairro puxar, é um grande caldo de cultura. muito maravilhoso. Quando você puxa, assim, você fala, gente, para de ficar piegas, porque o negócio aqui é bonito. Olha, cada história que você fica, né, chocado de ver. Deveria ter em cada bairro um ambiente desse e ficar entrevistando e contando as histórias de cada Aliás, família. você pode, né? É. Já citamos aqui o nosso patrocinador platino, que é o AD Sampa, que proporciona esse espaço incrível aqui chamado SampaCast. E todos os bairristas estão convidados a desenvolverem o seu podcast, desenvolver a sua cultura e o seu caldo de cultura local. Exatamente. A infraestrutura está disponibilizada. Romy, você tocou no ponto e me permita interrompê-la. Há menos de 30 dias eu conheci um novo amigo da Tunísia, um imigrante, e me chama a atenção porque ele fala 4, 5 línguas fluentemente, e para além do Anis, o nosso amigo da Tunísia, eu tenho convivido nos últimos 5 anos com muitos estrangeiros, é um privilégio, uma sorte muito grande. E eu pude notar que africanos comuns, eles chegam falando a língua da avó, de uma cultura que é materna. Ele é obrigado a aprender a língua da avó por questão de sobrevivência, porque normalmente o pai e a mãe também vêm de um outro país dentro da África, que é um universo enorme. Aí ele tem que aprender a língua da avó materna, da avó paterna, do pai e da mãe, já são 4 línguas. Isso, olha o e potencial. depois disso ele vai aprender a língua cola, um sauli da vida, se eu estiver errado, me perdoe a palavra, mas eles ainda têm uma língua de cola entre eles, 5 línguas, e depois ainda tem a língua do colonizador. Esse cara vai falar 5, 6, 7 línguas naturalmente, é um cara comum. E se nós pegarmos a elite brasileira, talvez um diplomata com muita sorte vai falar tantas línguas. E me chamou a atenção que eles vêm para o Brasil com o pensamento de migrar para a Europa, de migrar para os Estados Unidos. Quando ele percebe esse potencial linguístico, ele fala, cara, eu estou no cenário lindo que você falou. A oportunidade está aqui, não está na Europa e nem nos Estados Unidos, ele acaba fincando aqui. E aí, esses dias eu estava num restaurante africano e tinha uma matéria no Los Angeles Times, recortada na parede, que dizia o Brasil, ou o Bius, que é o restaurante, está recebendo a primeira leva voluntária de africanos. Eles estão fazendo a mesma rota de todos os outros imigrantes, europeus, americanos, asiáticos, com um potencial tão quanto. Então, eu imagino que eles são uma referência muito grande para o brasileiro. E aí, trazendo uma questão muito maluca, a questão da ancestralidade. Esses dias eu estava olhando aqui, a minha ancestralidade ela é branca, ela é preta, ela é indígena, e eu tenho paz com a minha ancestralidade. E quando nós brasileiros olhamos um imigrante com essa variedade de línguas e de culturas, o potencial do brasileiro está exatamente no DNA triplo dele. O DNA branco, o DNA indígena e o DNA africano. Como você vê isso nessa sua percepção de bairro como um caldeirão de cultura? Acho que a gente não precisa de Hollywood. A gente tem... acho maravilhoso. Acho que todo dia eu ouço coisas que são ótimas e que todo mundo ficaria muito feliz em ouvir. E se tivesse essa percepção mesmo de que é muito legal, né? Mas então, vamos só falar um pouquinho agora de como que a gente trabalha então tudo isso, né? Show, essa parte... como implementa a parte prática? Não, eu tô falando, você tá lá no ambiente do seu bairro e lá no Parque Vitória a gente foi tentar falar com as pessoas e falava, então, a gente montou um projeto de coleta, não queremos mais mandar lixo para aterro, vamos mandar para reciclagem, para nós, né? E galera, assim, classe média que falou, não, vamos. Então, todo mundo, ou seja, você volta pro seu bairro e vai mexer com resíduo, né? Que eles falam lixo. Pô, é louca, ficou louca, né? Voltou para cá para mexer com lixo. Essa é a primeira impressão. Mas tudo bem, a gente falou, estamos a fim de bancar. Aí fomos, Débora, Dario e um monte de gente lá. E fomos falar com o pessoal. Só que era isso. Não, eu não vou mexer com isso. Eu não quero saber de lixo, eu não vou separar, não adianta. Primeiro, eu não vou dar dinheiro para vocês. Ou seja, ele já sabe que é dinheiro, mas ele não quer. Ele quer mandar misturado, então já tem uma amargura. Aí depois você falava, tá bom,
Mas você tem filho, você tem neto, a gente nem tem. Você vai deixar esse É legado? né? Esse planeta desse jeito para eles que se virem. Isso não era uma coisa que se ouvia um outro. Foi uma coisa muito repetitiva e a gente sempre olha muito para padrão, que é programação. E o que a gente está mexendo? Com programação. O supercérebro está programado errado, não está protegendo a vida e a gente tem que trabalhar com isso. Então a gente falou, pô, padrão, né? Por que esses caras estão falando isso? Tá bom, você não quer cuidar do seu lixo. O que você gosta de cuidar? Você gosta de cuidar de alguma coisa? Olha, eu só quero saber de bicho, viu? De ser humano eu não quero nem saber mais. Aquela amargura, aquela mágoa, você fechou. E a gente via muito português que a gente falava, acho que Portugal perdeu tanto, né? Que era enorme, depois ficou tão pequenininho. Não sei, a cultura ficou muito fechada, de medo, né? De perder mais, não sei. A gente fica vendo isso pelo lado cultural, histórico. Então, uma outra observação. E aí ele, você quer cuidar de bicho? Então tá. E se a gente fizer um projeto com bicho? Aí eu participo. Legal. Então, aí o outro queria cuidar de planta. E se a gente fizer um projeto com planta? Tá bom. Aí, já era da coleta, do bicho, da planta. Aí o outro queria água. Aí vamos cuidar do rio do bairro. Aí, caramba. E foi ampliando. E a gente percebeu que tinha 37 formas que as pessoas não queriam falar de lixo. Não, um deles queria, né? Os outros não. Tinha gente que queria falar de resíduo, de artesanato com resíduo. E aí a gente falou, pô, vamos pôr tudo isso numa cartilha, num cardápio que a pessoa... Você vai falar de um projeto, só que você fala, depois desse tem mais todas essas possibilidades, que tal? Aí a pessoa se sente dentro, porque a dor que ela sente, isso é uma coisa que eu aprendi, as pessoas sempre me perguntam, você faz o que você faz por dor, né, Romy? Você cuida de tudo porque você tem uma dor aí dentro. Parte de psicologia, né? Aí eu ficava pensando, caramba, fui resolver essa dor espiritualmente e tal. Não, beleza, não vou fazer por dor, não. Vamos fazer por, né, que a gente entende que é uma coisa que vai fazer bem para todo mundo. Aí eu falava, tá, a pessoa tem dor, então ela cuida do bicho para cuidar da dor dela. Tá. Então vamos abraçar essa dor para a gente recuperar o vínculo comunitário. Porque o que falta? Quando você deixou a humanidade, foi andando e nasceu esse tal do, vou falar a expressão que a gente usa, capitalismo. Porque faz o quê? Põe o ter no centro e todo mundo, né, tentando, se você não consegue, você se mata, né? Porque você é um fracassado. Um monte de gente se suicidando. Que isso? Então, não tem inteligência na humanidade dentro desse sistema. E a gente precisa de outro. Então, a gente até fala, vamos para o sistema Atos, né? Que lá na Bíblia estava em Atos, todo mundo tinha teto, todo mundo comia, eles partilhavam, é uma bonita história, né? Então, vamos para o sistema Atos, pelo amor de Deus, para ninguém mais ficar se matando. Não é isso que é para acontecer, é para todo mundo se unir e cuidar. Então, é o sistema do cuidar. É o ter e o ser em integração? Tem que... O ser bem colocado, o ter vem naturalmente, para todos. Mas se você prioriza, não põe a vida no centro, põe os bens, o dinheiro, esse poder que não faz sentido, que é a pessoa que tem um complexo de... Você vê os grandes acumuladores do planeta, né? Eles são doentes, muito doentes. Como que alguém consegue ter 3 trilhões de dinheiro reservado e ver o mundo passando fome e querendo ir para Marte? Eu preciso citar nomes? Acho que não, né? Porque tem esse tipo de indivíduo completamente insano sobre a face da Terra. Fazendo uma provocação, tem uma favela e um projeto Marte que a meta era exatamente antes que nós chegássemos São em José Marte, do Rio Preto, conheço. gerando falcões, ele estabeleceu a meta. É maravilhoso, achei uma tiração de sarro ótima. Uma tiração de sarro e que funcionou, Ótimo. porque ele bateu a meta de reduzir a taxa de desemprego para 5%, e ele conseguiu. Tá vendo? Super cérebro. É o que eu te falei, a gente precisa imediatamente de um projeto de marketing poderoso para ligar os cérebros de todo mundo que está desligado, né? Tem Reprogramar o sistema operacional? Todinho. Tá bugado? Eu pensei que a pandemia ia fazer isso. Na hora que todo mundo parasse, pensasse, visse que, né, a gente precisava um do outro, que isso tudo não fazia sentido, eu pensei que ia reprogramar. Mas aí, acabou, gente. Saiu a vacina. Volta todo mundo para a mesma balada sem sentido. Falando em capitalismo, aconteceu uma coisa muito interessante que não está tendo reverberação.
A Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, que é a bolsa de valores onde normalmente ficam empresas, as Big Techs, as Azures da vida, os Googles da vida, eles criaram uma coisa chamada Nasdaq Board Diversity, que é ter no conselho das empresas de tecnologia listada nessas bolsas, ter no conselho indígenas, LGBTQ e pretos. Eu achei muito louco aquilo, porque normalmente o conselho de uma empresa é o que define a estratégia para o CEO implementar. E na medida que você coloca no conselho de administração, que está acima do CEO, essa minoria, eu estou entendendo que eles estão dizendo o seguinte, olha, o capital não tem religião, o capital não tem partido, o capital está aqui para proporcionar algum bem, algum serviço para você, independentemente do seu gueto, do seu segmento. É essa interpretação? Eu estou vendo isso muito errado? Ou isso pode ser alguma ajuda? Qual o benefício dessa abordagem? Isso não é muito novo. Eu sou uma pessoa que na década de 80, vai vendo a idade, vai fazendo a conta aí. Vintage. No final eu conto. Eu estava no Banespa e o Montoro teve essa iniciativa de colocar uma pessoa eleita pelos funcionários para estar no conselho do Banco do Estado. Uma coisa já não é nova. Tentar pôr a voz, né, de todos dentro das decisões. É lógico que é um só e não ganha. Exatamente, eles vão ser minoria lá dentro. Então, agora, a gente tem que pensar nisso. Empresa tem os bens e contrata pessoas, só que ninguém sabe o valor do próprio trabalho. Isso é muito estranho, né? Se você está vendendo o seu serviço... Eu, por exemplo, estou fora do mercado desde 2000. Eu não voltei a trabalhar em empresa e continuo dentro da mesma proposta. Por quê? Porque eu sei o valor do meu trabalho. E se eu puser esse valor no mercado, provavelmente ninguém vai pagar. Então, eu nem ponho. eu me autopago com o meu, né, bem-estar, prazer de ver as coisas que eu acredito acontecendo. Mas a grande dificuldade dentro desse sistema é que ninguém está sendo pago pelo que o valor que o seu trabalho tem. Tem alguém que é o dono da história que fica com a sua grande parte do que você produziu de riqueza. Este é o grande problema dentro desse sistema. Então, se está um indígena dentro de uma corporação, ele está fazendo a mesma coisa, não pagando as pessoas como devem para que aquela corporação fique imensa, né? E vá... Então, não sei, esse sistema, mesmo tendo representantes, vão poder falar? Vão, mas eu não sei. Eu venho de uma história que isso não fez muita diferença. Eu vejo que você fez muita diferença, porque você estava tratando desse tema em 1996. Todo o ESG hoje tem que agradecer essa menina aqui. Um cara de ESG ganha muito bem. Um cara que fala de sustentabilidade em todas as corporações. Para falar disso hoje, alguém teve que falar lá atrás. Bastante. E você é uma empreendedora. Sim. E você é a base de tudo isso. Eu escutei muito na minha infância o Homem do Saco, que era um cara extremamente hostilizado, e era o cara da reciclagem, ou a Mulher do Saco. São as pessoas que começaram o ESG lá atrás. Que triste. E eu imagino que alguém precisou... Sim. O ferro velho também. Ferro velho, que era chamado só, né? Alguém precisou ser estigmatizado para que essa galera do ESG hoje estivesse numa posição de destaque, ganhando bem, para falar sobre uma temática que você construiu. Eu acho que você tem um mérito aí que não é pequeno e você precisa comemorar e ser bem remunerada por isso também. Eu acho que é um direito natural. Dentro de uma outra lógica, eu topo, mas não dentro da lógica capitalista, porque realmente tá fora, né? Os valores estão fora. Eu posso simplesmente ficar bonitinha numa empresa lá falando, vou fazer palestrinha, vou falar com as criancinhas, fazer evento. Não. É mudança lá na base mesmo, cada bairro, cada percepção. Que você estava falando de pagar, né, a pessoa para quando compra uma coisa, né, o retorno lá, o tal do cashback, até do resíduo, não sei como é que vocês estão chamando.
Mas eu ainda sou aquela que quer ver que a pessoa faça por consciência. Eu fui lá, isso aqui até é da coleta seletiva que chegou no Parque Vitória e eu que peguei pra mim. Mas digamos que eu tenha comprado. Eu fui lá e comprei essa caneca. Se por acaso ela estragar, e não vai ser fácil, né? Porque ela é de metal, pintado, ferragate ou água. Eu vou fazer o que com ela? A responsabilidade é minha, eu gastei, se eu tivesse comprado, dei o meu dinheiro, qualquer embalagem, você pagou, você fez aquilo, desfaça, entregue para a indústria. Então, a responsabilidade total do ser. O comprometimento? Total do ser. É isso que eu tô atrás. Como você ensina o Zé Sobrinho, o Rafael, no momento que ele entra lá no e-commerce e compra essa caneca e... No momento que essa caneca cair, vai aparecer um pontinho de ferrugem. Levanta pra gente, por favor, Romy. Mostra o pontinho preto pra câmera. Você vai mirar meu café. Dá pra ver? Dá pra ver. Tem um trabalho lindo de restauração dessas canecas, que são uma solda de prata ou de latão, e fica aquele monte de pontinho brilhante na cor de ouro. Isso é muito bonito. Vai embora. Como que você consolida na cabeça da nossa equipe de apoio que quando ele entra no e-commerce e faz a aquisição de uma camiseta, de um Nike, que a Nike, a camiseta ou a caneca gera um cashback e um compromisso nele com o resíduo que ele está adquirindo e a responsabilidade com o resíduo que ele está adquirindo, fazer esse resíduo retornar dentro da economia circular, porque tem aqui também não é só um fator de sustentabilidade, tem um fator de desperdício, de desprezo e de falta de educação quando você não trata corretamente uma embalagem. De petróleo. Plástico é petróleo, 200 milhões de anos da natureza. Para você furar, cavucar, arrancar, transformar, produzir. É uma falta de respeito enorme você chamar isso aqui de lixo, ou tratar isso como lixo, ou tratar isso com desprezo. E se de repente a embalagem custasse mais do que o conteúdo, a pessoa valorizaria mais a embalagem e não desprezar, obviamente, o conteúdo, mas para poder dar importância ao resíduo? Aí que a lógica muda. Dentro do capitalismo não vai acontecer. Mas você não é a super home? Não, é dentro... Sim, estou falando dentro desse sistema de valores. Não vai acontecer porque tem uma concorrência, né? Querendo baixar e fazer as coisas são deslocadas dos seus valores. Essa concorrência são os stakeholders, os envolvidos. Você está dizendo que tem pessoas que são a favor, pessoas são contra, tem um jogo de força. Nem tem percepção. O que a pessoa normalmente é movida é pelo seu complexo de inferioridade. Tá. O nível de complexo de inferioridade que ela tem. Então, se ela tem um grande complexo de inferioridade, ela vai lutar, sabe? Provar que ela é mais do que ela se sente. Tá. E aí as pessoas que estão mais bem resolvidas, sabe? Beleza, sabe? É outra história. Tem amor nisso? Mas os caras que estão nas empresas competitivos e tal, tem uma questão de... Quando você está pleno do seu ser... Tá. Não adianta, você pode me xingar, eu posso estar com roupa, sem roupa, eu vou estar do mesmo jeito. Eu estou plena, eu sei quem eu sou, o que eu faço, como eu existo, né? E o meu significado eterno. Então, amém, faz aí o que você, né? Quer bater, eu não vou retrucar, nem... É outra história. Agora, quando você tá todo doente, né? Você não parou, não refletiu, não olhou seus pensamentos, não conversou com Deus sobre tudo isso que tá aqui dentro, né? E não foi também atrás de conhecer mais o eterno, então você fica meio bagunçado. Essas pessoas estão eu vejo que é um sistema muito doente. E a humanidade não tem saúde mental neste momento, não tem. Por isso que ela destrói, né? Quem está se sentindo... Brasil, quem se sente abandonado, abandona. Abandona os espaços públicos, o crime organizado toma os espaços públicos. Por quê? Porque a pessoa abandonou. Se a gente estivesse nas praças, brincando, todo mundo estivesse na rua, não tinha esse, né, medo. Todo mundo já, né? E todo mundo só fixado no mundinho que não é real, né? Então, nós não temos... Esse é o nosso grande problema, é saúde mental neste momento. Mas você tinha me perguntado outra coisa e agora eu tô querendo me lembrar para fechar. As conexões políticas. Vamos voltar por essa, mas eu acho que... depois eu vou me lembrar. Então, você tem, então, as pessoas que estão vivendo ali, elas primeiro não percebem o território. A gente estava falando, você falou de
Menor unidade política não é o bairro é o distrito, né? Distrito. É o distrito. São 96 distritos aqui na cidade. Show. A gente tem 3.000 bairros ou mais, que eu já contei 3.000 e ainda passa. Se a gente tem que pensar em fronteira, vai ter que ser pensada a membrana celular de cada bairro ainda, pra gente falar, ó, você tá morando aqui dentro deste espacinho. A pessoa não percebe território, ela não sabe... O pertencimento. Não percebe que ela tá dentro daquele trecho do planeta, vamos falar bem assim, Rastaquera, trecho do planeta que ela tá ali e que depende do que ela faz, do que os outros fazem para aquele negócio acontecer legal. E seu papel é educar sobre isso. É que a gente precisa que as pessoas comecem a perceber onde elas estão, que não importa se é aqui ou se é lá na ponta, né? Que a gente estava falando de divisa. Até engraçado, eu estou na divisa da Serra da Cantareira, que é, Sim. né? Que já é a Zona Norte é mata, né? Que fecha a divisa. Estou ali, na divisa. O João tá na Sudeste. Então, a gente tava... Então, da cidade. Mas os bairros ainda não estão. Você vê, as pessoas ficam... às vezes vem no meu endereço um bairro, às vezes vem outro. Fica essa coisa perdida. E isso tá desfocado. É como se fosse mesmo uma lente desfocada. Se você conseguir que as pessoas entendam onde elas estão e que ali tem vida acontecendo, histórias e tudo que precisa ser feito para cuidar... É isso que é um bio. Bio é vida, né? Então, biobairro é um bairro vivo, onde tem percepção. E comunicação. Aí todo mundo tem que se conhecer, né? Fazer... Na verdade, são cidades pequenas, os bairros, né? Cidades pequenas vão falar, todo mundo se conhece na cidade pequena. Então, essa coisa de não se conhecer... Não é cuidar da vida do outro, não é essa ideia. Além da igreja, quais são as outras instituições de bairro que têm esse papel de fomentar ou estimular essa conexão de conhecimento? Ou é uma nova entidade que tem esse papel somado a essas entidades já clássicas? Então. No momento, a escola, cada um está cuidando do seu trecho, né? Que é aquele... Até outro dia a gente teve um problema numa escola que... Tinha um pastor cuidando do jardim da escola. Só que eles não sabem... É um lugar bem afastado. E tinha esse pastor cuidando um pouquinho, tirando o lixo, mas o muro todo sujo. O pastor tentando limpar ali. E aí, ele tirou um sofá que tinham jogado, ele foi colocar na calçada do lado da escola para o catabagulho vir buscar. Só que aí um rapaz chegou e viu o pastor colocando o sofá e pensou que o pastor estava jogando o sofá. Ele não conhecia o cuidador do espaço da frente da casa dele. Aí ele foi lá e bateu no pastor. Aí foi um terror, porque a gente foi lá e falou, calma, que tá tudo errado. Vocês não conhecem. Fomos na escola, entramos na escola. Falamos, primeiro, a calçada é responsabilidade de vocês. A escola não sabia. Esta área verde também a responsabilidade está na calçada de vocês. Tem um cuidador fazendo o papel de vocês. E ainda a pessoa que é até filho da zeladora, que está aqui dentro, pensa que ele estava fazendo uma coisa errada e ele estava... Então, está tudo fora do eixo. Até a gente organizar a informação, por falta de conhecer. Fala, bom dia, quem é você? Olha o que você está fazendo, né? Não presta atenção, passa reto. Eu estou pensando que eu preciso... O menino ou ir para a balada, qual que vai ser a balada que eu vou conseguir ir, ou eu quero um celular novo. Ele está pensando um monte de coisa que não é o prestar atenção ali no que está na vida, como ela acontece. E a gente foi lá fazer a mediação da história para... Aí pede desculpa, tudo bem, foi cultura de paz que a gente fala, porque não precisou fazer BO, etc e tal, porque teve uma intervenção positiva ali de só percepção. É tudo é simples, desde que você esteja com as suas emoções bem cuidadas para observar a coisa e falar, gente, não é por aí. Só que aí, as consequências disso são muito mais amplas, né? Até agora, voltando para as eleições, né? A gente, então, tem o bairro, que não se percebe. A gente tem a subprefeitura, que não dá conta, porque uma prefeitura para cuidar de 400 mil habitantes, sem chance, né? Então, a gente tem sempre aquele buraco que nunca fecha, ninguém pede, tem alguma faixa que não vem, de segurança. Tem 1000 listas de coisas nos bairros que não acontecem, principalmente os bairros distantes do poder econômico. Não que ele seja... Eu não gosto da palavra periferia. Periferia sugere o seguinte, tem um centro
e tem quem está girando em volta, no periférico. Só que não, eu não tenho um centro. Todo lugar é o centro. Então, eu posso estar dizendo que os lugares que têm recursos são chamados, mas eu não vou chamar meus bairros que estão distantes disso de periferia. São lugares maravilhosos que tem que perceber isso. Tem vida e tem demandas. É. E aí, a subprefeitura, que é, por exemplo, lá, já teve casos de vir uma pessoa da Zona Sul várias vezes para cuidar da Norte, não conhece nada da gente e aí não consegue entender qual é realmente a necessidade. E mesmo assim, não dá conta, é muita coisa. Olha um problema gravíssimo. Sabe essas academias da terceira idade? Sim. Elas vêm de uma verba da Câmara, dos vereadores que têm que cuidar das leis. Mas eles têm um dinheirinho para fazer a base eleitoral deles, que é o voto de cabresto. Então, eles mandam a emenda parlamentar para instalar academias da terceira idade. Mas não existe verba de manutenção da subprefeitura para essas academias e ficam se destruindo. Ou a comunidade acha outro dinheiro que não deveria ser. Tem recurso para estar em cada bairro e ser gerido pelos habitantes, seria um conselho local. Hoje eu sou conselheira de saúde, né? Sou tutora pela Polícia Militar. Tem várias coisas que a gente faz para ir trabalhando com o bairro. Tem muitos programas até que as pessoas podem fazer parte. Mas a gente gostaria de ter um conselho de bairro que recebesse o orçamento e cuidasse dos problemas mais urgentes. As decisões maiores, que são do corpo, aí sim tem orçamento participativo, outras propostas. Mas as ações do núcleo, do bairro, teria que ter essa verba imediata para resolver. Não dá para ficar esperando 6 meses. Isso passa por uma legislação específica para instaurar isso? Por isso que a gente quer vereadores que façam o caminho agora das leis de criação dos conselhos de bairro. Conselhos de bairro. E direcionamento de orçamento para cada bairro poder resolver. Esse conselho resolver os problemas imediatos ligado à subprefeitura. A subprefeitura pode supervisionar se os conselhos estão agindo, né? Direitinho, mas também a gente elege o subprefeito, por que não? Porque olha só o tamanho disso, né? 400 mil habitantes para um governante que não sei quem colocou lá, de que jeito, e aí... Bom, então é esse tipo de verba que acontece do legislativo jogar lá nos bairros e não tem executivo para cuidar, está acontecendo demais, e isso mostra como a coisa está mal organizada. Então, lá, isso é história local no bairro, primeiro, você trazer toda essa conversa. E sempre tem um projeto que puxa mais o bairro, né? A gente está fazendo biopaisagem bastante agora. Então, a gente tem lá uma esquina que era toda de descarte de resíduos. Vamos mudar isso. O terreno era vazio, tinha carros com pneus, aí o Conselho de Saúde chamou o proprietário e tal, tirou tudo. Aí começamos, já pintamos e pusemos uma placa grande, dizendo, este é mais um espaço cuidado do Biobairro Parque Casa de Pedra, Polo de Ecoturismo da Cantareira, e você pode enviar suas coisas para o Ecoponto, afinal, lixo é só a coisa certa no lugar errado, né? Show. Lixo não existe. E aí a gente já acabou com o ponto de descarte, ficou bonito, fizemos grafite, né? Da Serra da Cantareira, no muro. E daí já acabou o ponto de viciado, chama-se ponto viciado, né? Isso a gente tem feito, e agora tem biomuros, que são muros de troca de mudas, que as pessoas a gente coloca. E se você ficar num biomuro com plantinha para doar, que é isso que... Aí você fica ali, nossa, encosta um, encosta outro, pergunta o que é isso, tal. A gente tá em frente ao AMA ali. E a vida... Vai. E as conexões, aí você fala, não, passa lá. E a minha casa é a biocasa. E produz muda, e faz eventos, recebe turista. A gente fez já alguns pacotes que são dos biobairros, né? A gente fez os biobairros do Tremembé. Então, Casa de Pedra, depois passa no Jardim Tremembé, depois vai para o outro. Como acessa esses projetos? Como é que você divulga? Rede social, site? São parceiros nossos a passear, né? Show. Ecoturismo. Quer fazer o jabá, por gentileza? Pessoal da Passear, Jonatas, galera lá que trabalha com a gente, Jean, todo mundo. Tem redes sociais?
Tem sim. O pessoal tá no Instagram, né? É passear e ponto eco, passear.eco. Show. E aí a gente tem os pacotes que a gente divulga da Cantareira agora, faz o gastronômico. Cantareira tem muito restaurante, né? Você sabia que Cantareira tem o Hora Pois, tem uns restaurantes tudo cheio de... fiz agora jabá sem querer, não posso falar, desculpa aí. Pode, por favor. Não, é que tem um monte de famoso, vai. Agora tem um monte lá. E aí o pessoal a gente leva aí às vezes faz pôr do sol lá nos Alpes, lá em cima, é bacana, né, o visual. Então tem muita coisa que a gente está fazendo para poder trazer essa percepção. É difícil, assim, ainda a comunicação, né, maior, mas a gente sabe que tem um tempo para as coisas ecoarem. Mas é isso que a gente tem que chegar nesse projeto de divulgação. Mas vai bem além da sustentabilidade, porque você puxa o turismo, você puxa a gastronomia, então você tem um poder econômico para o bairro também muito interessante para aumentar a própria renda per capita do bairro. Sim. Então a sustentabilidade está conectada a todos os elos da cidade. Sim, nossa. Ali a gente tem, a Biocasa a gente já teve, que não temos mais o galpão que a gente tinha no Parque Vitória. Tinha 4 galpões numa área grande. O primeiro ecoponto da cidade, né, foi lá. Depois, primeiro ecoponto da cidade de São Isso, Paulo. Foi lá. Que ano, Rony? Começou em 2000. 2000. Depois entrou o projeto da prefeitura, que aí o pessoal também já usava essa linguagem, e a prefeitura adotou. Aí acabou que a gente mudou para bioponto. Acho que era isso que eu queria falar. A gente tem que trazer para o bairro, você perguntou dos lugares, né? As escolas deveriam ser, mas ainda não estão nessa percepção. Então, a gente tem o que a gente chama de bioponto. A Biocasa, ela funciona como um lugar que dissemina, ali no Parque Casa de Pedra, essa cultura do cuidar. Então, com os espaços que ela já cuida no bairro. Biocanteiro e vai, tem muitos. Bioarquitetura, bioengenharia, a própria construção física da casa. A casa, ela é uma casa que ela faz tudo por uma cidade mais viva. Então, ela gerencia resíduos, tanto os dela como, né, ensina a gerenciar. Ela trabalha com a parte do resíduo orgânico, vira adubo, produz vasos, vai para o biomuro. Então, essa casa, ela faz isso, esse movimento da vida o tempo todo. E aí depois a gente tem em outros bairros, né, que não tem uma biocasa, mas, por exemplo, Jova Rural, vou fazer agora um jabá com muito orgulho. Horta Pro Nobis, maravilhoso bioponto do Jova Rural, que dissemina a vida, né? Fala da agricultura orgânica, faz um monte de movimentos legais. Filhos da Terra, prato verde sustentável, mutirão do pobre, maravilhoso. Eles distribuem 500 pratos de alimento saudável. Eles têm um sistema de produzir peixe com hidroponia, com bactérias lá, que é totalmente sustentável. Foi o Citibank que até que... Citibank, mano. Java Rural na divisa ali com Guarulhos, São Paulo. Patrocínios de bancos aí, ó. Não vamos brigar, vamos fazer coisas bacanas com todo esse dinheiro, né? Isso. E daí depois tem Autonomia ZN, outro baita bioponto ali também. Então, são lugares que você procurando nos bairros, você percebe as pessoas que já, independente de ganhar qualquer coisa, elas investem o que elas ganham para a coisa acontecer. E então, baseado nisso, se a gente for, por exemplo, a Vila Mariana tem o ecobairro, tem a saúde, tem a horta. Então, cada bairro tem seu ponto de destaque. Isso tudo já está conectado ou está num processo de conexão para virar um roteiro cultural e turístico gastronômico de biobairros? Está num processo. E principalmente porque a história local ela está perdida muito. A gente tem que fazer grafite para falar aqui é tal coisa, sabe? Tem que fazer alguma coisa, algum tipo de demonstração para trazer de volta o que está enterrado, às vezes no nome, na toponímia que fala, né, na geografia. O nome que está ali tem um sentido e a pessoa não percebe. Então, você tem que trazer alguma coisa que... Quando você para com um ônibus de turismo... eu também sou guia de turismo. Uau! Desde 95, vai vendo. Agora que eu estou usando. Então, a gente para com o ônibus de turismo e tem que falar, ó... Aqui, nós estamos criando o Largo da Imigração lá. Então, essa aqui é a casa dos japoneses, né? Tá lá, a gente com grafitão. E a gente usa o Monte Fuji, as cerejeiras. Isso está no projeto ainda, né? E depois a cantareira com os ipês amarelos, que é o símbolo do Brasil.
E aí depois o Cedro do Líbano, né, onde estão os libaneses, Monte Líbano. E vai assim, montando coisas que tem a ver com a cantareira junto com a árvore do Brasil. O entrelaçamento, né, das montanhas e da natureza dos países dos imigrantes. Isso tudo num largo grande que tem lá, estamos criando. Incrível. Então, bastante coisa que é só criar, né? O pessoal, cada bairro vai ter maravilhas. A gente sempre falou do turismo interbairros. E é tudo uma questão de autoestima mesmo, né? De se perceber. Super Home, nós já estamos encerrando o nosso delicioso podcast. Você citou biobairro. Nós temos um amigo que faz turismo periférico e você citou que a palavra periferia não é tão interessante. De repente, um turismo de biobairros. Isso. Aproveite seus últimos minutinhos para falar com os nossos ouvintes. Fale das suas dores, dos desafios e dos apoios e das forças necessárias para esse sonho incrível se realizar antes de 2030. Amém. Não, a dor é só ver que poderia já estar tão melhor, né? Poderíamos já, a partir dos super cérebros, todos que estão nos ouvindo, começarem a pôr seus talentos para funcionar no seu próprio bairro e ajudar os outros bairros. Se você é de um bairro que tem mais recurso, então a gente tem que saber onde tem mais, onde tem menos e equilibrar tudo isso e poder fazer todo mundo, né? Perceber o seu potencial todo que ainda não está acontecendo no Brasil, né? A gente está demonstrando como que todos os países do mundo podem viver bem aqui, como a gente faz no Brasil. Para quem está interessado em conhecer a Biocasa, como chegar na Biocasa? A Biocasa fica no Parque Casa de Pedra e é legal, você depois pode colocar o telefone de contato. Show. Porque a gente marca um horário para visita. Perfeito. Nesse momento, ela está lotada de tintas. A produção vai colocar toda essa informação para os nossos ouvintes. Ela está lotada de tintas porque a gente recebeu uma doação bem grande de um galpão de reciclagem, que foi até o pastor Silvio, que aí eu tenho que falar, que conseguiu de um galpão de reciclagem um monte de tintas para a gente poder fazer as vielas agora, daqui até o fim do ano, em vários bairros ali da região, já tem vielas prontas, chamando, né, para a gente poder fazer vielas educativas, onde as crianças podem fazer várias atividades. Show. Né? E é isso que está rolando lá agora. Então, ela não está recebendo Grafiteiros no Brasil. Isso, venham. Ela não está aberta para visitação porque está cheia de tinta. Show. Mas quando a gente prepara o pacote, aí ela recebe para o café da manhã na Biocasa. Maravilha. Você está convidado. Uau. Obrigado. Obrigada pelo convite. E o pessoal da ONG Ecos do Vitória, que é quem desenvolve, né, o programa BioBios, então tá representado aqui por mim, né, mas tem muita gente que trabalhou para a gente chegar. Show. Esses anos todos. Muito obrigada. Queridões e queridonas, tivemos hoje a sorte de estarmos aqui com a Super Home do projeto Ecos do Vitória. E logo menos, com a reinauguração da casa, nós estaremos publicando os endereços para que vocês vão lá conhecê-los. Agradeço a atenção. Zé Sobrinho do Projeto Max, Maloqueiros Elétricos. Missão, visão, propósito e valor, tornar todo equipamento voltado para pessoas em situação de rua, auto e excedente produtora de energia fotovoltaica. E dá uma pensada como energia fotovoltaica pode apoiar o seu projeto. Obrigado e até o próximo. E eu acho que era isso que eu queria, que eu acabei não falando das pessoas